Aí foi indo, eu senti que a Zane começou a bater o capacete dela no meu capacete. Tava ficando com sono, né? E segurando o garrafão de gasolina, né? Aí foi um pouquinho depois de São Vicente, depois da quinta batida, aí só, tu para e bota essa gasolina no tanque, porque eu não vou aguentar, eu vou quebrar isso aí, nós vamos ficar na estrada. E enquanto eu fazia isso, ela deitou numa sombra e tirou uma cesteada, tirou uma soneca. Essa é uma história de estrada mesmo. Vida Livre Motocasting, o local que a gente quer trazer todas as histórias da estrada, de moto, de motociclistas e ouvir aqui, passar para vocês quem faz a história, quem fez a história e quem vai continuar fazendo. No dia de hoje temos aqui o nosso amigo Edson Steglich, motociclista conhecido de longa data, meu amigo pessoal de longos anos, viajamos juntos em muitas viagens, e que nós vamos fazer um bate-papo aqui. Eu quero saber das histórias do Edson. Muitas eu participei junto, mas muitas eu não estive junto, e a gente vai contar para vocês essa verdade da estrada, tudo o que acontece, né? Está aqui comigo o Edson Steglich, então, e eu quero saber, né, Edson, meu amigo Edson, meu irmão querido, quem é o Edson? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite de participar desse bate-papo aqui contigo. E o Edson é um camarada missioneiro que nem tu. A gente nasceu lá naquela terra vermelha lá. Eu vim para Santa Maria fazer faculdade. Na verdade, antes de fazer faculdade, eu viria para Santa Maria para servir como soldado na base aérea. Aí, coincidência do destino, no ano que eu entraria na base aérea como soldado, eu passei no vestibular para odontologia, e quem passa em área de saúde, na época e ainda hoje, é licenciado de prestar o serviço militar, vai adiando a sua prestação de serviço, e depois de formado entra no exército como aspirante, exercendo a profissão naquilo que se formou. No meu caso, odontologia. E anos depois, para te ver como o mundo é tão grande, mas às vezes se torna tão pequeno, anos depois, numa Expo Air, nós conversando lá, o Kleber, os Galdérios estavam todos lá, nós fizemos parte do Motoclube Galdérios do Asfalto há bastante tempo, e conversando, eu fiquei sabendo que em 1989, 79, o ano que eu iria servir o exército na base aérea, o Kleber, que é lá da região das Missões, também estava alistado para servir como soldado na base aérea. Eu passei no vestibular em Santa Maria, e passou no vestibular em Santo Ângelo, nós dois somos dispensados, e sei lá, talvez 10 anos depois a gente se encontrou aqui em Santa Maria com um elo que a gente tinha em comum na época, que é moto, gostar de moto, e a gente foi se encontrar no Motoclube Galdérios do Asfalto, que a gente faz parte até hoje. Que maravilha, né? Que história linda que nós temos, né, meu amigo? É verdade. O Edson é casado com a Rosângela, né? É pai da Ana e principalmente avô do Miguel. Né? Que tá que aí, graças a Deus, completou 3 anos vendendo esses dias, saúde, completou 3 anos semana passada. E como é que começou, Edson, a história do Edson com a moto? Bom, na época que eu fazia faculdade, eu fui morador de casa estudante, frequentava a RU, café, almoço e janta. Então, a minha condição financeira não permitiu que eu tivesse ganho uma moto de pai, ou de mãe, ou de algum familiar que pudesse ter me presenteado. Mas eu já usava. Tinha alguns colegas meus que tinham moto, e a gente ia lá para o campus, e às vezes no intervalo de uma aula e outra, eu pedia uma moto emprestada e dava uma voltinha. Eu lembro do Geraldo Serpa, que é teu conhecido também. O Geraldo tinha uma TT 125, né? 2 tempos, era uma volta de moto e uma semana de cheiro de óleo 2 tempos, porque na época esse tipo de moto na época era 2 tempos. Então eu sabia pilotar, mas não tinha carteira, não tinha nada assim. E aí quando eu me formei, eu fui para São Borja para servir, só um parênteses aí. Quando eu me formei em 82, eu iria servir na base aérea. Como não tinha vaga na aeronáutica em 82, me classificaram para o exército, e eu fui servir como
como dentista temporário lá em São Borja. Coincidências da vida, a Rosana, que na época era minha namorada, minha colega de faculdade também é de São Borja. Então isso aí também aproximou ainda mais, a gente já tinha 4 anos de namoro, né? Então o namoro continuou, porque às vezes tu namora na época da faculdade, aí um vai para um lugar, outro vai para outro, acaba diminuindo a efervescência da relação e às vezes a relação não evolui. No nosso caso, foi uma feliz coincidência que eu fui para São Borja, a gente continuou namorando, aí ficamos noivos, casamos e estamos juntos hoje há quase 40 anos. Né? E a moto entrou na vida de vocês, né? E aí, o caso da moto, como é que a coisa aconteceu? Eu sempre gostei de moto, mas aí comecei a trabalhar, né? Morava no quartel, era laranjeira, né? Solteiro e tal. E na época eu era aspirante oficial, o salário, tu ingressa no exército e o primeiro mês tu não recebe, o segundo mês tu não recebe, até implantar, até fazer toda aquela parte burocrática. Aí no terceiro mês você recebe um troquinho consideravelmente bom, né? Porque são 3 meses acumulados, né? Saiu a moto. Aí o que aconteceu? O meu sonho de consumo era uma DT 180, né? Aí a Zana, os irmãos dela, tudo lá, todo mundo sabia que eu estava querendo comprar uma moto, né? Aí quando eu tinha recebido aquela bolada, na semana seguinte o meu cunhado, o Zeco, que casualmente também tem conhecido lá das nossas pescarias, o veterinário aquele, me disse, tem um amigo meu aí que tem uma CB400, 91... Não, 80... 81, por aí, não, né? 83. A moto estava com 1.000 quilômetros. Novinha. O que aconteceu? O cunhado dele comprou essa moto e o irmão, o amigo do meu cunhado, era o avalista. Aí o cara deu uma entrada, pagou uma prestação e já tinha mais 2 atrasadas e o cara sentiu que não ia conseguir pagar as prestações. Entrou com uma luva. Aí o que ele fez? Entregou a moto para o cunhado. Fica com essa moto, aí eu perco, que eu já paguei, porque eu não vou ter condições de pagar. E tu vende essa moto aí. E o Zeco me avisou, eu fui lá, acabei comprando a moto. Já nasceu a primeira moto, já saiu graúdo, mas 483. Como diz o Chico, vendedor raiz, eu já cheguei de líder, com uma CB400. Né? E tem uma história, a CB400, acho que foi com ela, né? No tempo que tinha restrição de combustível nos finais de semana. Me conta essa história aí, tu e da Rosana vindo de São Borja com um garrafão de gasolina. Garrafão de vinho com gasolina. Não, aí aconteceu assim, aí as minhas viagens, por exemplo, era São Borja, Coronel Barros, que era visitar meus pais. Normalmente a Rosana ia junto, às vezes não ia, né? E o meu mundo era aquele, Coronel Barros. Aí teve um encontro de turma aqui em Santa Maria, primeiro ano depois de formando, Foi aqui em Santa Maria. Aí a gente veio, e na época, nos domingos não tinha posto de gasolina, os postos eram fechados, né? Aí o que a gente fez? Eu enchi o tanque aqui em Santa Maria, na vinda, a gente veio no sábado, tudo bem, a gente saiu de São Borja 4 horas da manhã. No domingo, só para saber, né? Quem está em casa e não viveu nessa época, nos domingos fechava os postos de combustível. Não tinha abastecimento. E aí a solução foi encher um garrafão de vinho. Aí, na vinda, a gente veio, passou um frio danado, porque tu não tem experiência de viajar de moto, né? E outra, tu tinha uma calça de brim, uma jaqueta assim, já achava que estava bom, né? Os equipamentos não eram nem um pouco evoluídos. Não existia, não tinha, né? E os que tinham eram caríssimos, vamos falar a verdade, né? Exato, não estava no nosso alcance, porque na época, hoje, por exemplo, você quer comprar uma roupa gabarito, você tem Mercado Livre, você tem internet. Na época não tinha nem encontro de moto, né? Então você usava o que você tinha, né? Sim. E comprava, por exemplo, agasalho de chuva, era aqueles Yamaplas de plástico, era uma viagem e arrebentava tudo, né? Até o vento rasgava aquilo, né? Mas onde é que eu estava mesmo? E na volta teve que encher o garrafão de gasolina. Aí eu enchi o tanque da moto aqui e peguei um garrafão de vinho emprestado que tinha sobrado lá, vazio com certeza, né? Que tinha sobrado em Conte Turma lá, enchi de gasolina e saímos, né? E a Zane, ela
não gosta, a moto dá sono pra ela, né? E outro, nós tinha passado de festa com a turma toda aí, no domingo de manhã tava os dois meio cansados, né? Aí foi indo, eu senti que a Zane começou a bater o capacete dela no meu capacete. Tava ficando com sono, né? E segurando o garrafão de gasolina, né? Aí foi um pouquinho depois de São Vicente, depois da quinta batida, aí só, tu para e bota essa gasolina no tanque, porque eu não vou aguentar, eu vou quebrar isso aí, nós vamos ficar na estrada. E enquanto eu fazia isso, ela deitou numa sombra aí e tirou uma cesteada, tirou uma soneca. Essa é uma história de estrada mesmo, né? E aí foi, aí quase chegando em Santiago, uma tropa na estrada, também tivemos que andar devagarinho, até os caras tirar a tropa pra gente poder passar. Uma tropa de res. De res, gado, né? E a estrada, não preciso nem dizer que estava toda carimbada do gado caminhando, né? Já chegava perfumado em São Borja. Já chegava com o tempero certo, né? Mas para quem não sabe, o Edson também é um dos fundadores, depois veio para Santa Maria e é um dos fundadores dos Gaudérios do Asfalto, aonde a nossa amizade também se tornou, como a gente diz, né, eterna e irmão, né, Edson? Exatamente. 1995, Cielo, Desengrini, Gilnando Castelã e Adalto Melo. Formaram um grupo. O Desengrini já chegou com a marca, o chapéuzinho e o laço. O Desengrini já era mais conhecido no mundo motociclístico. O Desengrini era de Santo Ângelo. Filho do Brilmar Desengrini, candidato a deputado estadual e político. Ele era anos lá. E era um cara bem reacionado, assim. Ele já tinha participado de alguns eventos, alguns encontros motociclísticos. E ele já tinha, principalmente no Rio Grande do Sul, quase não existia encontro motociclístico, mas em Santa Catarina ele já estava mais desenvolvido. Então ele já tinha, quando a gente encontrou ele, lá em Gramado, que foi o primeiro encontro de moto que a gente foi, que justamente foram esses 4 que depois foram os fundadores, diagnosticados como fundadores dos Gaudérios do Asfalto. Os que iniciaram a história dos Gaudérios do Asfalto, esse belo grupo que nós temos até hoje, né, Edson? Exato. Tá. Esses 4 se encontraram com esse Desengrini. Casualmente a gente ficou no mesmo hotel. E aí começamos a conversar. O cara é de Santo Ângelo e nós daqui e tal. E um ambiente maravilhoso. Eu, por exemplo, foi uma coisa excepcional. Porque eu fui com roupa civil. O Gilnando foi com roupa de trilha. Que eu e o Adalto e o Seio já eram do Trail Clube, né? E a gente chegou lá, por exemplo, tinha um motoclube de Florianópolis, o Roda Brasil. Os caras tudo com colete, uniformizado, bonitinho, devia ter lá uns 60, 80 integrantes. Um grupo de motociclistas só de Goldwing, de Buenos Aires, os caras com camiseta, tudo bonitinho. Pô, eu fiquei maravilhado, mas isso aí é o mundo que eu quero. É o mundo que eu estou procurando, né? Aí, e o Desengrini também ficou bem empolgado. E aí, como ele já conhecia mais gente, e principalmente o pessoal de Santa Catarina, e chamava ele de Gaudério. Gaudério aqui, Gaudério ali. Conversava com todo mundo, se relacionava super bem. E aí surgiu a ideia, vamos montar um motoclube. Como nós éramos 4 aqui de Santa Maria, e ele e o Cavalheiro é de Santo Ângelo, mas o Cavalheiro é mais na dele, assim, o cara falante é o Desengrini. Surgiu a ideia de vamos montar um motoclube. Beleza, vamos montar um motoclube. Só que naquela empolgação, tava tudo certo, né? Tava tudo de pé, vai sair um motoclube. Só que aí tu volta para casa, vai trabalhar lá, a coisa deu uma murchadinha, né? Aí, só que lá, né, no encontro de Gramado, um pessoal de Jaraguá do Sul tava panfleteando aqueles mosquitinhos na janta lá, falando... Que ia ter o encontro de Jaraguá. O encontro de Jaraguá, que é em setembro. Esse encontro em Gramado foi junho, julho, por exemplo, que estava bastante frio. Foi por aí. Aí nós combinamos, vamos para esse encontro de Jaraguá. Mas isso depois, já por aqui, né? Aí na hora de sair, foi eu e o Castelhano, só o Cielo e o Adalto estavam com compromissos profissionais ou coisa assim, não puderam ir. Aí encontramos o Desengrini, foi de Santo Ângelo, encontramos em Vacaria, eu e o Castelhano fomos daqui, fomos para Jaraguá do Sul. Olha, eu nunca tomei tanta chuva na vida como aquele encontro de Jaraguá. Chegamos lá na sexta chovendo e foi embora no domingo chovendo. Como é que é? De sexta a domingo choveu uma semana. Choveu, mas olha, choveu pro mês inteiro. Mas beleza, o encontro foi bom, bastante gente, pessoal de São Paulo, Curitiba e tal. E na época, para te ver como o meu mundo motociclista era pequeno, na época,
uma das coisas que eu fazia em Contemoto é tirar fotografia de moto, né? Moto 750, 1100, Suzuki, Kawasaki, Honda. Harley Davidson, então, era uma raridade, não existia, né? Porque na época, isso aí, 80 e poucos, né? Isso aí foi um pouquinho... O Collor que liberou, né? Foi na época... Antes disso, ninguém importava moto nenhuma aqui, só tinha moto nacional. A maior né? moto nacional era a CB400. É, a CB400. Depois a Amazonas, né? Que era... Depois veio a 750, a 7 Galo, sim, a mítica, né? É, mas você vendia um apartamento para comprar uma moto dessa, né? Porque era caríssimo, né? Mas aí lá em Jaraguá se empolgaram, fecharam um compromisso. Aí lá em Jaraguá, aí para ter uma ideia, aí o Desengrini tinha mandado fazer 4 camisetas preta, sobrou 2, né? Porque sobrou uma, nós somos em 3, né? Galdério do Asfalto, o chapéu tapeado aquele, e Santa Maria, Santo Ângelo. Se eu procurar em casa nas gavetas, eu devo ter essa camiseta ainda. E não dizia nada, só dizia nas costas Galdério do Asfalto. Não dizia Santa Maria, não dizia nada. Aqui na frente tinha Santa Maria e Santo Ângelo. Porque não tinha nem sido definido ainda qual seria a sede do grupo. E como ele fez a camiseta, ele botou Santo Ângelo, né? Aí quando ele voltou de lá, a gente voltou para casa aqui, fomentamos, acabou. Ó, vamos montar um motoclube aqui. Mas tem mais um adendozinho. Aí lá em Jaraguá, aqueles mosquitinhos funcionavam bem na época, como até hoje. Nos mostraram, ó, em novembro vai ter um encontro em Fraiburgo, né? Vai ter e vamos para esse encontro também. Aí combinamos os caras aqui de novo, acabou indo eu, Castelã e o Desengrini de novo. Aí também, choveu um pouco, mas não foi tão complicado assim. Mas eu tô dando esse gancho para te falar sobre essa viagem aqui. Que a viagem para o Chuá em 2004. É, exatamente. Tá. Mas eu quero entrar mais nessa formação dos Galdérios do Asfalto, porque isso aí faz parte da minha vida, né, meu irmão? Sim, pois é. Os Galdérios do Asfalto, depois foi fechado um compromisso de fazer um evento em 1997 em Santa Maria. Isso. Né? Aí, foi o primeiro Mercocycle. Sim. Foi na frente da minha casa e na frente da Prefeitura Municipal. Exato, no estacionamento do Hotel Itaimbé. O que a gente fez? Bom, mas aí nós já tinha constituído o grupo, né? Já o Jefferson Marchiori, já estava o Jefferson. Sim, aí a gente juntou, eu me lembro, nós éramos 11. Alguém deve ter essa foto. Lá no reservado do restaurante Augusto, o Desengrini estava junto, era nós 4, eu lembro que estava o Sérgio Almeida, o Ido Frazon, o Jefferson Marchiori. O Marchiori. Mas isso aí nós temos bom, 11 pessoas. E fecharam o compromisso de fazer vamos fazer montar, a gente rascunhou lá um estatuto e coisa aí para montar um motoclube. Aí já uma preocupação que alguém teve, eu não sei quem foi, não lembro quem foi, nós temos que registrar essa marca, Galdério do Asfalto. Mas também ficou conversado, nós temos que registrar isso para garantir, mas ficou por isso mesmo. E aí a gente começou em Contemoto, ia em Santa Catarina, teve uns encontros muito bons aí na cidade do Carvão, em Santa Catarina, Criciúma. E lá também tinha um motoclube muito bem estruturado, que fez amizade com o pessoal. Canela teve um encontro bom também. Sim. Aí eu já me lembro, eu já tô... Canela já teve o segundo. Já teve o segundo encontro lá de Canela. E aí esse pessoal de Criciúma começou, nós encontrávamos um encontro em Criciúma, encontrava em Jaraguá, encontrava em outros locais, em Uruçanga. E, mas essas gauchadas são muito folgados. Muito folgados. Lá não só vão comer na casa dos outros. Quando é que vocês vão fazer uma festa lá? Vamos fazer. Aí foi o Adalto todo metido, né? Vamos fazer uma festa. 12 de outubro do ano que vem, já está marcado. Tinha marcado coisa nenhuma, né? Mas aí deu a parada, nós tínhamos que fazer. Aí ele começou a se virar para fazer um encontro de moto. Daí foi no feriado de 12 de outubro de 1997. Já passou por aqui o Regis Reginato, tá, o famoso Miúdo, né? Que a gente até brincou, né? Que o Miúdo foi o que era o presidente do Trail Clube e deu respaldo jurídico para a realização do Mercocycle. Assinou a responsabilidade técnica. Esse primeiro Mercocycle que só saiu graças ao Trail Clube e na pessoa do Miúdo. Porque ele que, quando foram lá saber, mas vem cá, e cadê o alvará, cadê como diz? O pau comendo já, o evento acontecendo, né? Quem é o responsável? Quem é o responsável, isso aí? Não, é o Trail Clube.
Presidente, o miúdo. Foi assinado no capô de um Fuca 66. No estacionamento da prefeitura. No estacionamento da prefeitura. E a estrutura toda que a gente tinha para fazer o evento era uma lona de circo. Alguém conseguiu essa lona emprestada ou alugada de alguém aí, montamos a lona de circo lá, e sexta de tarde deu uma ventania, rapaz, e a lona não foi embora porque estava cravado no asfalto, mas ficou toda a guenza. Aí a nossa sorte foi o seguinte... Essa parte eu já me lembro como se fosse hoje. Tu vê, Deus ajuda aos principiantes e a mais alguns excluídos, né? A gente deu sorte que na época o Circo Garcia estava fazendo shows aqui onde hoje é o Big, ali perto do Cadena. Depois do Cadena ali era um descampado ali. Tava ali o circo. E tava o Circo Garcia. Aí a gente buscou lá o cara que montava a estrutura do circo com a marreta de uns 5 quilos. Ela reforçou e um monte de ponta de eixo de caminhão, cravou no chão lá e estaqueou de novo e botou a nossa lona em pé lá. E aí, na época se fazia, isso foi ideia do Sérgio Almeida, de fazer o sopão da madrugada. Aí, tipo, 3 horas da manhã tinha um sopão quente lá pro pessoal, ia lá, comia alguma coisa e daí ia pro hotel, ia pra barraca pra dormir. Mas a grande maioria dos hóspedes estavam hospedados no Hotel Itaimbé. No Hotel Itaimbé, que foi o patrocinador. Sim, foi o patrocinador e que evento, cedeu até o terreno ali pra gente fazer o evento, né? E o Mercocycle hoje, agora em novembro, né, Edson, está se realizando a 26ª edição. Ininterrupto, né? Todos os anos nós fizemos o Mercocycle. E os Gaudérios do Asfalto vieram a ser essa entidade que se consolidou, né? Se consolidou na região e hoje é uma referência positiva em motociclismo e tal. Se integrou com as famílias, né? Exatamente. E o histórico que a gente tem aí dos Gaudérios do Asfalto como uma referência positiva, né? Na juventude. Aí. E eu lembro que hoje tem pais de família que na época iam lá na época a nossa sede era ali na farmácia do Castelã, que já não é mais lá, agora é naquele posto de gasolina, perto da rótula da Mediana. Posto São Francisco. Posto São Francisco, Nosso Posto São Francisco, onde nós convivemos ali anos. Eram crianças de colo. Bom, a Mariana é um exemplo, né? A Mariana, minha filha, se criou dentro do Gaudério, né? Entre outros, muitos outros que... O Centro, por exemplo, era Gaudério na época, os filhos dele nasceram e se criaram lá dentro. E essa referência positiva que a gente tem dos Gaudérios do Asfalto. Exatamente. São muitas histórias, e essa aí é a verdade do motociclismo, que nós contamos aqui no Vida Livre Motocast, exclusivamente essa verdade que nós temos com os nossos amigos, contando tudo isso para você que está em casa, né? Você que gosta disso, se inscreve no nosso canal, deixa um recadinho aí, diz que se tu gostou, compartilha com os teus amigos e vamos eternizar essas histórias aí para não se perder no tempo, né, Edson? Exatamente. E outra, aí, depois desse, nós éramos 11 na época que a gente fez o primeiro evento. Só que deu uma repercussão muito boa na cidade, a gente fez um passeio para a base aérea, fizeram a exposição de aeronaves, na época o Schmidt, que era Major Schmidt, que era também, não era Gaudério, mas era um simpatizante que tinha uma boa relação com nós aí, e conversou lá com o comandante e liberaram lá para o pessoal entrar lá na pista, ver os aviões e tudo. Então, teve uma repercussão, e se não me engano, eu não posso confirmar, mas teria que ver, se não me engano, naquele feriado de 12 de outubro, teve a Esquadrilha da Fumaça também aí. Foi o dia de portões abertos da Esquadrilha da Fumaça. Exatamente. Tu não te engana, foi isso aí mesmo. Então não tô E repetimos por muitos anos a posteriori, depois a presença do Mercocycle dentro da nossa Expo Air, que vai se repetir agora em 2023. Veja como é que são as coisas. Né? Exatamente. Nós saímos do cabelinho preto para o cabelinho branco e continuamos aqui, né, Edson? Exatamente. Tá aí os Gaudérios do Asfalto, como eu falei antes, se transformaram numa referência positiva, aonde se integrou as famílias. Hoje temos uma sede, continua promovendo o Mercocycle, nós continuamos às quartas-feiras tendo essa bênção divina de ter amigos para confraternizar lá. Exatamente. E o Edson continua viajando, né, Edson? Continua. E me conta, Edson, aí teve tantas viagens, meu amigo, nós viajamos tantas vezes juntos, tem tantas histórias de estrada, que a gente vai se perdendo um pouco. Mas eu lembro em 99, eu queria que tu referenciasse aquela viagem que fomos eu, tu, Jefferson, o Marco Souza e o Eduardo Souza, que nós fomos no Mega Cycle em São Paulo, em Caraguatatuba, lembra? Lembro.
Que história interessante, porque essa aí foi meu batismo de fogo, meu amigo. Eu te confidencio que foi a maior viagem que eu fiz. Tá. Sabe, é inesquecível sobre todos os aspectos que não vale nem contar. Vou ter que confessar uma coisa que eu, por exemplo, tu te impõe os teus desafios diretamente proporcional ao tamanho do teu mundo. Quando eu estava em São Borja, a minha maior viagem de moto tinha sido São Borja, Manuel Viana, Livramento. Nós fomos em 3. Eu e mais 2 tenentes lá. E aí, na volta, aí dormimos aí em Livramento, de manhã, domingo de manhã amanheceu chovendo, a gente teve que voltar por Uruguaiana, Itaqui, São Borja. Chegamos em casa às 10 horas da noite. Numa época que não tinha celular, que não tinha comunicação, não tinha nada, né? Então, tu imagina o grau de nervosismo que estava a minha... E os dois eram solteiros, mas eu já era casado, né? A esposa esperando. A esposa esperando. Bom, já estava até os irmãos dela, já estavam em casa, né? Preocupado que... E outro, não dava notícia, né? Pra te ver. Então, eu achava que tinha sido a minha viagem internacional, né? Eu tinha ido para Ribeira, né? A maior viagem. A maior, mas olha, eu já estava me achando... Aí nós decidimos ir promover o 3º Mercocycle em São Paulo, no Mega Cycle, 60 mil motos. Lembra disso? Não, e outra, na época, era uma viagem que, pô, mas a gente já estava pipocando. O Mega Cycle é o que é? Era já a extensão do teu mundo, né? Nós estava criando espaço, o nosso mundo estava crescendo, né? Os encontros do Rio Grande do Sul já estavam na nossa manjados, né? Pá, vamos para o Mega Cycle, era na época assim, mal comparando hoje o Moto Capital, o Moto Capital, né? Em Brasília. Mas na verdade migrou, né? Dali da região da Serra Negra. Ele era Serra Negra. Depois, quando nós tivemos, foi em Caraguatatuba, eu tive Serra Negra, depois fomos a Caraguatatuba, depois fomos umas 3, 4 vezes a Brasília no Mega Cycle. Não, e outra, aí esse Mega Cycle acabou morrendo depois, né? Passou a ser o Moto Capital. Né? Passou a ser o Moto Capital. Mas essa viagem aí para Caraguatatuba foi inesquecível, né, Edson? Porque lá no local nós não via carro, né? Só via moto. Só via moto. É bem como tu falou, o nosso mundo se abriu, né? Não, foi crescendo, vai se expandindo. E outra, e atrações, né? Show, para ter uma ideia, uma das atrações que tinha lá era a Williams do Nelson Piquet. Que havia acabado de ser tricampeão de Fórmula 1. Estava exposto lá, e o Nelson Piquet autografando lá, tu levava alguma coisa para autografava. Quer dizer, onde é que tu vai ver uma coisa dessas, né, tia? E show do Jorge Benjor, né? Show do Jorge Benjor. Milhares de pessoas numa arena na praia. Loucura de moto, assim, tipo estourinho, zerinho, coisa que tu não conhece. Na época ninguém conhecia, né, tia? Para nós aqui, para nós era... Meio no nosso mundo aqui foi assim, terra de ninguém, né? Sim, foi meio apavorante. Não, o troço é meio apagado. Na época, para nós foi a coisa é séria, né, tia? Já realmente o bicho pega, né, tia? E até nós tivemos um voluntário lá que ia fazer um salto de paraglider, né? Foi. Chamado Jefferson Marchiori, que nós vamos trazer ele aqui para contar essa história, mas parece que ele desistiu, Não, eu acho que depois que deu um contratempo com um parceiro. O bom senso pesou mais forte. Já. Nós vamos trazer ele aqui para contar essa história aí. Não, salto de paraglider do Jefferson. Pô, lembro que a gente subiu uma estradinha, né? Vai lá para... E a vista de cima é maravilhosa. Bom, tem foto daqui lá, né, tia? Temos foto lá em cima, né? Muito legal, tia. Muito bom, tia. E depois depois do 99, a tua grande viagem, que foi uma coisa fenomenal, foi ir para o Ushuaia, né? 2004. Mas antes de 2004, teve isso aí, aquele adendo que eu fiz antes, desse encontro lá de Fraiburgo. Aí eu fui assinante da revista Duas Rodas Motociclismo durante, sei lá, mais de 20 anos. Em São Borja já eu assinava a Duas Rodas. E toda a edição saiu uma reportagem de alguma viagem, alguma coisa assim que alguém tinha feito. E saiu numa dessas revistas aí uma viagem do Clodoaldo Turbay Braga, um médico lá de Curitiba, que tinha saído de Curitiba, entrou por Foz do Iguaçu aqui e foi para Mendoza, desceu os Caracoles, aí foi Santiago do Chile, vinha del Mar, Paraíso, e desceu a Porto Montt e voltou
ali por Via Angostura, Bariloche, e voltou para o Brasil, para Curitiba. E ele escreveu um livro, Caminhos da Grande Cordilheira. E aquelas coincidências do destino, quem é que está no encontro lá de Fraiburgo? Esse camarada. Esse camarada aí. E ele estava se preparando para fazer a viagem para o Alasca, ele e um amigo dele. Só que lá em Fraiburgo ele estava vendendo esse livro, Caminhos da Grande Cordilheira, e eu comprei esse livro. Aí li o livro umas 5, 6 vezes, tio, no mínimo. E o livro é tipo aqueles livros do Renato, assim, é um manual prático, um guia turístico. Manual prático de viagem. Exatamente. E eu tenho que fazer essa viagem. Pô, como é que eu não vou ir para o Chile, né, tio? A minha viagem internacional tinha sido Rivera, né? Rivera? Tu vê como o teu mundo vai se expandindo, né? E os seus desafios, é o que eu disse antes, o teu desafio é diretamente proporcional ao tamanho do teu mundo, né? Teu mundo. Resumo da ópera. Vamos para... Aí eu já tinha vendido, eu tinha uma Virago 535 e eu já tinha comprado uma Virago 1100. Já estava poderoso. Já estava andando moto... uma boa de uma moto. Aí... Vamos fazer essa viagem, foi em 2002. Aí quem é que foi? Eu, o Marchiori, o Cielo, o Sérgio Ceballos, e o Ido Frasson. O Ido de VMAX, autonomia terrível, né? Os outros, eu estava de Virago também, não era grande coisa a autonomia, né? O Marchiori com uma TDM 750, uma Teneré 750. E eu consumia também uma barra goeluda, tive uma Bordeaux. Mais o Ceballos, o Ido. Um que é dermatologista, deixa eu lembrar o nome dele. Mas que de Harley Davidson. Não era o Horta Barbosa. Horta Barbosa. Desculpa, eu não estava vindo o teu nome, Horta. Vai escutar depois da história aí, vai lembrar, né, Horta? Rapaz do céu, rica de uma viagem. Ali nós fomos, eu não sei, eu sei que a gente dormiu, saiu daqui, entramos no Uruguai, saímos em Colón e fomos indo, a gente dormiu. Uma das noites, chegamos em Mendoza. Um calor de lascar. Antes de Mendoza, tu conhece o trajeto ali, é uns desertos, e nós fomos aí no mês de janeiro, fevereiro, por aí. Pegaram o pico do calor. Mas um calor lascado, né? Aí ficamos lá num hotel que nós queríamos pileta. Pileta piscina. É piscina, Aí, piscina beleza. No bom espanhol. Isso aí era uma exigência do Ido Fração. Tem que ter pileta. Tem que ter pileta. Tá. Aí a subida, por exemplo, tu subir... Pileta, vinho e chouriço, né? E Mendoza é uma cidade incrível, é uma cidade no meio do deserto, e é tipo um oásis, assim, as ruas são tudo arborizadas, e as árvores, é uma cidade já relativamente antiga, as árvores fazem túneis verdes. Mas e como é que essas árvores se mantêm aí? Tem a calçada, e do lado da calçada, lá no fundo, aí 1,5 m, 2 metros de fundura, tem uma canaleta com água. Que é a água que desce dos degelos. A água do degelo vem serve para irrigar fazer a irrigação as plantações de uva e serve para manter a cidade verde e para dar uma abafada no calor, porque realmente é muito quente, né? Tem uma praça central lá também muito bonita, que vale a pena visitar. Vale a pena, né? Tem uns monumentos assim, o São Martín, por exemplo, o cavalo do São Martín está em todo lugar. Tudo é o São Martín, que é o libertador da Argentina. E o povo argentino cultua muito São Martín. Esses ancestrais que fizeram alguma coisa pelo país deles. Né? Eles têm essa memória de guardar as pessoas que cultuar, né? Cultuar, as exatamente. Que fizeram alguma coisa pelo país. Coisa importante pelo país. Né? E que transformaram a Argentina no país que ela passou a ser, né? Exatamente. Mas o nosso estúdio se propõe a isso, né? Vida Livre, MotoCast, contando essas histórias aqui com a nossa lenda viva, que é o Edson, né? E você que está em casa, seguramente vai compartilhar com teus amigos essa nossa viagem que a gente está fazendo aqui, até porque a gente está viajando junto nessas histórias aí. Tá? O Edson é um desses motociclistas que nós podemos fazer uns 10 programas e sempre vamos ter história para contar, né, Edson? É verdade, eu tenho meus 63 anos de vida,
Bem que eu vivida. considero bem vivida. E boas estradas, né? E boas estradas, graças a Deus. E você que está em casa vai compartilhar com teus amigos essa história, vai se inscrever aqui no nosso site, tá? Que vai estar aqui. Né? Agradecendo também a nossa técnica que está aqui com o Bruno e o Paulo, que estão nos dando toda a assessoria técnica para que possibilite que nós cheguemos até você com essas histórias maravilhosas do Edson. Mas e aí, Edson? E aí, de Mendoza, o grupo se estendeu. Aí a gente passou, subiu a cordilheira, trâmites aí. Uma coisa que muitas pessoas sabem, mas talvez nem todos saibam, que a divisa entre Argentina e Chile vai de os picos mais altos da cordilheira, um aqui, outro lá, outro mais para frente, é uma linha imaginária que vai ligando os picos mais altos e faz a divisa, faz a fronteira em cima da cordilheira. Só que tem o túnel, o Libertador, tem mais um nomezinho, Libertador, que faz a passagem, a estrada não vai por cima da cordilheira. Tem um túnel ali de uns 4, 5 quilômetros, e no meio do túnel tem lá uma marca. Você está saindo da Argentina, você está entrando no Chile, por baixo da cordilheira. Por baixo da cordilheira. E aí um dos cartões postais dessa viagem também é Cristo Redentor. Cristo Redentor. O túnel Cristo Redentor, Isso. que é lindíssimo, uma experiência única. Para quem não conhece, vai lá conhecer o Cristo Redentor para vocês verem que experiência bárbara que é. E outra coisa, aí podemos tem a fronteira argentina, que é um pouquinho antes do túnel, aqui do lado argentino. Aí você vai e entra no túnel. Quando você sai do túnel, você anda 500 metros, nem isso, tu faz a entrada no Chile. A entrada no Chile, né? E aí você anda mais, talvez, 1 quilômetro, nem isso, você entra nos caracoles, que tudo que sobe desce, né? Indescritível também, né? Os caracoles, a primeira vez que eu desci lá, eu achei... E outra, tu para em cima, tem uns lugares assim estratégicos que tu vê mais. São aqueles mirantes, né? Exatamente. Estrategicamente tem mirantes, né? Tu vê aquelas carretas Scania subindo aqui, mas como é que um motor tem tanta força para subir? Mas não, quando tu desce, tu observa que a coisa é tão bem feita que o aclive não é tão acentuado assim. Só que tu vai serpenteando, né? De uma ponta de uma curva até a outra curva dá talvez uns 300 metros. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E vai subindo, vai subindo. Se eu não me engano, são 32 idas e vindas. Para chegar no pico. E o que é interessante é o seguinte, né? E normalmente é cheio de neve, né? Lá de cima no mirante, né? A vista lá de baixo parece umas caixinhas de fósforo. Exato. As Scanias. Né? Exatamente. Exatamente. É uma vista maravilhosa. Aí, a gente demorou um tempão, porque na época você tirava fotografia de tudo, né? Porque tudo era novidade, né? E era filme ASA 200, né? Exatamente. Porque a gurizada hoje não conhece a nossa tecnologia. Na época não era nem digital, era rolinho de filme, né? Rolinho de filme. ASA 200, ASA 400, mas no sol. Eu tinha uma Olympus 35. Cuidando para não queimar o filme, porque senão adiós foto, né? Exatamente. E aí uma das coisas interessantes também, a gente desceu lá embaixo, no fim quando começava a planar, lá tinha um barzinho, né, do lado da estrada, assim. Aí nós paramos ali para tomar uma Coca-Cola. Sabe o que? Não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha nada aí. O cara jogava cerveja, jogava refrigerante na água que vinha descendo o cerro, que era água de desgelo, né? Tinha acabado de desgelar o gelo lá e estava fazendo aquele córrego ali. Uma geladeira milenar. Sim. E natural. Ecologicamente correta, né? Que espetáculo. Era um tanque de diesel de 200 litros, com uma manga que corria água para dentro ali. E tinha cortado para poder alcançar e tinha cerveja. Porque era uma coca, e enfiava a mão, não, isso aqui é uma Sprite, isso aqui, aqui tem uma coca. E estava no ponto, geladinha. Mas aí seguiram viagem ali... Aí fomos o Horta Barbosa precisava trocar o óleo da moto dele, que a Harley dele estava zeradinha, trocar o óleo lá em Santiago, e eu e o Jefferson fomos para Vinha del Mar e Valparaíso. Aí a gente combinou de se encontrar na estrada, acabamos nos encontrando na estrada depois. Aí a gente desceu, fomos a... Vila Angostura? Não, antes, ali no Salmão, como é que é? Em Vila Rica. Vila Rica, Piuí. Aí vamos a Vila Rica e Pucón. Casualmente, aquele frigorífico de salmão que a gente visitou lá. Anos depois nós fomos no frigorífico de salmão para pegar um salmãozinho defumado e tomar com vinho na região dos lagos em Pucón. Em 2002 era uma casinha de madeira que estava
o começo daquilo ali. E eu tenho fotos do cara. Se um dia eu voltar lá, eu vou levar a foto. E eu tenho certeza que aquele senhor que é o responsável, quer dizer, tenho certeza não, eu suspeito que aquele senhor que nos recebeu lá e mostrou o frigorífico lá, é o cara daquela foto. Só para o pessoal da casa saber, nós tivemos em 99 lá, na mesma 2019. Casinha, 2019, 2019, perfeito. Na mesma casinha tem hoje a casinha, né? E do lado da casinha tem um frigorífico de exportação de salmão defumado. Né? Nós fomos convidados, daí o Edson contou a história, nós fomos convidados, né, Edson, a conhecer, nós vestimos de branco lá, fizemos toda a desinfecção e fomos conhecer o frigorífico, e na saída fomos agraciados com uma degustação e saímos de lá cada um com uma malinha, né? Eu cheguei a trazer, chegou em Santa Maria, eu também trouxe dois filezão daquele. A minha filha Mariana defumado. Foi agraciada com um salmãozinho defumado e ela tomou com vinho em casa. Tu vê. Mas que e essas boas lembranças é que vale a pena, né? E aí, Edson, dali depois retornaram, vieram a gente foi a Porto Juninho de Los Andes depois, saíram para o Juninho de Los Andes. A gente voltou para a Pan-Americana. Voltaram para a Pan-Americana. E descemos, fomos a Puerto Montt, aí fomos para a ilha de Chiloé, fomos até Quelón, que é o quilômetro zero da rodovia Pan-Americana. Sabe que a Pan-Americana começa ali no sul do Chile e vai até o Alasca. É uma estrada que... Nós vamos contar daqui um pouquinho essa história. Tu andou nessa estrada, né? Um bom pedaço dela. Um bom pedaço dela. Mas que delícia, cara. E depois de 2014, adoçou 2014 o Ushuaia daí, né? Que era... 2004. 2004. Tia, eu tô todo perdido nas datas. Mas é que é muita informação. É impressionante, né? Tia? Tô todo perdido nas datas aqui. Mas 2004 eu me lembro como se fosse hoje. Você saiu do posto, acompanhei todo esse processo aí, depois fui esperar vocês na estrada. Exatamente. Aquele álbum que tem... Na época você tirava fotografia que eu acho que é uma coisa que você perdeu hoje. Por exemplo, eu tenho viagem, a viagem mais longa que eu fiz na minha vida, eu tenho mais de 4.000 fotos. E se tu me perguntar onde é que estão, eu tenho que procurar. Né? Porque tá em álbum digital, tá no computador, tá no notebook. A gente deixou de fazer por exemplo, a revelação das fotos. Esse álbum que eu trouxe aqui, por exemplo, é fotografia tirada com uma Olympus 35, mas que tá em papel, e eu levo para onde eu quiser e mostro para a hora que eu quiser, né? E outro não, o outro já está mais difícil. Então, sabe que eu acho que isso aí, eu sou um pouco saudosista com essas coisas. Eu acho que isso aqui é uma coisa que, para quem viaja, assim, é legal ter. Fotografia de papel. Tô falando aqui, eu me lembrei de uma história que eu vou referenciar. Em 99 nós fomos até Paraty. Eu, tu, o Jefferson, o Marquinhos e o Eduardo. Isso. Nós fomos a Paraty. Entendeu? Uma espichadinha do encontro. Em Caraguatatuba, né? E lá em Paraty, lembra que nós encontramos um jornalista que fez uma cobertura, né? Só que os jornais saíram uma semana depois, né? Sim. E esse camarada tirou uma foto nossa, né? E colocou até na capa, né? Esses malucos maravilhosos, né? Esses malucos com essas máquinas maravilhosas. Exatamente. E mandou e eu tenho guardado no meu álbum. Agora tu falou, referenciei. Eu me lembro, nós temos gravado isso aí. O cara mandou o jornal depois. Nós ficamos batendo papo lá acho que no lugar que nós paramos para almoçar, ele estava ali e tal. Isso aí. Aí começamos a conversar, o cara até se emocionou, conversando com nós, aí, sabendo das histórias, como é que a gente tinha vindo e como é que a gente estava fazendo e tal, por que a gente estava ali. Né? Histórias maravilhosas. E na saída, Edson, não sei se tu te lembra, nós saímos do Mega Cycle, de Paraty em direção ao Mega Cycle, e pegamos uma grande barreira da Polícia Rodoviária Federal. Lembra-te? E eles estavam esperando um grupo que estava vindo do Rio de Janeiro, chamados ninjas, né? Os ninjas verdes. É uma coisa assim, Eu sei que era ninjas, alguma coisa. Que os caras andavam meio abusados lá, sabe? E nós passamos e vimos aquela barreira, e quando nós saímos de Paraty, os caras vinham enrolando o cabo, né? E daí nós paramos os caras, né? Nós paramos os caras e dissemos para os caras, olha... Tem barreira aí na frente. Tem barreira na frente, aí tem uma barreira ali, sabe? E a gente não sabe assim, sabe? Depois nós ficamos sabendo que estava esperando eles, né? Mas a gente achou assim que por segurança vocês vão mais calmos, né? E aí eles saíram calmamente, né?
e nós ficamos sabendo depois no Mega Sai que estavam esperando eles, né? Exatamente. Que tinham passado em alta velocidade em outra barreira, e daí a polícia montou ali para fazer um pente fino neles. E eles ficaram nossos amigos lá. 3 dias pagaram um chopp para nós no Mega Cycle. E tu lembra do detalhe, quando nós estava parado ali, tinha umas 20 motos deles paradas já, daí a pouco vem um cara numa, tipo uma CG 125, cano aberto, esguelada, né? E pô, mas esse cara de você, sim, é o nosso mecânico. É o nosso mecânico, né? Via de verde, né? É o Ninja Verde via dele. É o nosso mecânico. Mas que delícia, Edson. Mas de todas essas viagens, Edson, depois foste para o Ushuaia, no tempo que era 1000 km de Rípio, né? Hoje a gente vai para o Ushuaia em 2019, nós fomos juntos para o Ushuaia, não pegamos Rípio, né? Pegamos 70 km de Rípio, né? Não, na época tinha, dentro da Terra do Fogo ali não tinha asfalto nenhum. Não tinha asfalto nenhum, né? Não tinha asfalto nenhum. E inclusive, não sei se tu lembra do Passo Garibaldi ali, tem o Lago Fagnano, tu vai subindo a cordilheira ali. Na época, até tenho fotos aqui, eles estavam fazendo aquela estrada. Tem uma foto, acho que é o Renato na minha frente e eu um pouquinho mais atrás, e umas máquinas cortando as pedras ali para fazer a estrada. Para o pessoal saber, o Passo Garibaldi é na chegada do Ushuaia, a alguns quilômetros do Ushuaia. Fizeram um grande mirante no Passo Garibaldi, onde tu tem uma vista de quilômetros e quilômetros na chegada do Ushuaia. E esse Passo Garibaldi é porque você vem pelo lado argentino e você sobe a cordilheira, porque a cidade do Ushuaia é depois da cordilheira. Você passa por cima da cordilheira, só que lá embaixo ela já é bem mais baixa, não tem os picos altos que tem aqui em Mendoza, ou que tem mais para cima. Então esse Passo Garibaldi é onde a estrada passa por cima da cordilheira. Lá não tem túnel, lá tu passa por cima mesmo. Por cima da cordilheira, né? Normalmente, dependendo da época que você vai, você não pega neve em lugar nenhum, mas no Passo Garibaldi está nevando. Inclusive nós, né? Nós assustamos um pouco, porque a gente chegou e começou a nevar. A nevar no momento que nós estávamos no Mirante. No Mirante, começou a nevar, exatamente. Em 2019, essa aí não posso errar, né? Não, essa tu tem uma grande importância nessa viagem. E conforme eu te falei, né, o Edson é um posto de cultura nessa área de viagens, né? Então, assim, não pretendemos esgotar nesse programa aqui todas as histórias do Edson. Mas tem uma história, Edson, que eu queria que tu referenciasse, né? Que é essa ida para o Alasca. Quanto tempo, Edson? É aquela história que eu te falei. Tu vai impondo teus desafios de acordo com diretamente proporcional ao mundo motociclístico, ao mundo que tu vive, né? Assim. Essa ida para o Alasca, na verdade, foi um desafio assim que foi meio jogado que nós já tínhamos ido para o Ushuaia. Aí, em 2006, eu sou dentista do Exército. Em 2006, eu fui para Brasília, e em 2007, comecei em 2007, eu fui para a reserva. Completei meu tempo de serviço e fui para a reserva. Então, de 2007 em diante, eu estava com mais tempo disponível, né? Aí, na época, nessa viagem para o Ushuaia, que foi o Renato Lopes, o Marchiori, o Cêntrico, o Juan e eu já conhecia basicamente o pessoal, assim, mas tu afina a tua amizade na estrada, né? A estrada que te dá os amigos para a vida toda, né? Assim. A convivência do dia a dia também, mas como diz, é no calor da batalha que as coisas se alinham, né? Então, começou uma amizade muito boa entre eu e o Renato Lopes, né? Que também na época eu conhecia, mas não tinha muita convivência, assim, né? E o Renato Lopes, para quem não sabe, é um coronel da brigada, foi muitos anos instrutor da Escola de Sargentos aqui em Santa Maria, e ele tinha servido muito tempo em Tupã-Siretã, e 2 anos antes, ele tinha vindo para Santa Maria, tinha voltado para cá, ele é natural daqui, e entrou nos Galdérios e tal, e quando vamos para o Ushuaia, eles falaram, vou junto. Eu só quero dar um adendo, o Renato Lopes, te preparem, vai passar por aqui também, vai contar tuas histórias, Renato. Esse realmente tem história. Esse aí também tem história para nos contar aqui no nosso MotoCast aqui, tá? Aí o que aconteceu? A gente foi para o Ushuaia, aí a gente deu mais umas voltinhas, aí o Renato disse, e aí, como foi instrutor da Escola de Sargento, um cara muito, assim, organizado para planejamento, para roteiro. Aí um tempo depois, vamos fazer os 13 países da América do Sul. E, mas tu tá louco, rapaz? Não,
Já tenho tudo levantado. Tá. Vamos fazer isso. A gente sai daqui, entramos em Rivera, saímos no Chuí e vamos até o Iapoque. Atravessamos o Brasil de ponta a ponta e fizemos as 3 Guianas lá. E o Renato tem irmãos dele que moram em Brasília, tem o consulado da Guiana Francesa em Brasília, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente fez, começou a planejar, daqui a pouco estava estruturado um passeio para fazer os 13 países da América do Sul. E por incrível que pareça, a gente fez isso em 2008, minto. Não, deixa eu pensar um pouquinho que eu olhei, eu tenho os adesivos lá no meu mapa lá. 2007 a gente fez isso. Essa viagem gerou, inclusive, um dos livros. É o primeiro, um é o dos livros segundo que eu livro. tenho a honra de também estar nesse livro. Né? Sim, é o segundo livro. O primeiro livro foi a viagem para o Ushuaia e mais uns outros passeios. Os 13 países da América do Sul. 13 países da América do Sul. Aí a gente saiu daqui, chegamos em Iapoque, atravessamos lá, Guiana Francesa, Suriname, Guiana. Aí é um trajeto aí que a Guiana e a Venezuela é só selva, não tem fronteira definida, assim. Inclusive tem um certo litígio, um diz que é mais para lá, outro diz que é mais para cá. Não está bem definida a fronteira dos dois países ali. Aí o que a gente fez? Que é Suriname, era Guiana Francesa, Suriname e Guiana Inglesa. Só que a Guiana Inglesa deram independência para ele, virou só Guiana. Aí daí a gente voltou para Boa Vista, por meio do mato, lá, teve uns perrengues até que a gente acabou chegando em Boa Vista em cima de uma caminhonete de um garimpeiro, que a minha moto deu problema lá, uma moto 0 bala, e começou a dar problema. Deu problema no sensor de equilíbrio. De equilíbrio da moto. Dava alguma pane lá, que era ali que a moto tinha caído e cortava a ignição. Resolvido o problema da moto? Resolvido, aí viemos com esse garimpeiro até Boa Vista, aí os caras tiraram de uma moto que estava na vitrine, tiraram a peça, botaram na minha, porque apesar de ser de Manaus, a central de distribuição é em São Paulo. Aí essa peça sairia de Manaus, viria para São Paulo para voltar para Boa Vista. Lá. Aí resolveram um problema local lá. Isso. Aí ficamos ali uns 2 dias, eu acho, passeando. Já tinha um conhecido do Renato, lá do Brasil Riders. Lembra? O nosso Brasil Riders. Saudoso Brasil Riders, né? Não, ainda existe, a gente ainda tem. Ele não está tão ativo, mas ainda tem, né? Um grupo que foi formado. Tinha um Brasil Rider lá que nos deu apoio. E aí entramos na Venezuela, ali por Santa Helena, passeamos pela Venezuela, já estava. Para ter uma ideia, na época, R$1, eu enchi o tanque da minha moto, que era uma XT 660, o Renato enchia o tanque de uma V-Strom 1000 e sobravam umas moedinhas, com R$1. Outros tempos. A água era mais cara do que a gasolina na Venezuela, isso lá, em 2007. Aí a gente foi para Ilha Margarita também, ali, que é rico de um passeio, dá um meio-dia de barco, aí ficamos uns 2 dias lá, voltamos, e aí da Venezuela fomos para, deixa eu pensar um pouquinho, porque eu vou errar alguma coisa, mas a gente foi Colômbia, aí Equador, e seguindo a ordem, seguindo a ordem dos países, a aí ordem Chile, geográfica ali. E acabamos voltando, nós fomos andando sempre em frente e voltamos para casa. Aí entramos na Argentina, da Argentina ali de Resistência, nós subimos, aí fomos a Formosa, Falcão, entramos no Paraguai, Assunção, saímos por Encarnação, Poçadas e entramos no Brasil por São Borja. Que delícia, que baita viagem. Foram 63 dias de estrada, 23 mil quilômetros. Esse foi os 13 países. Os 13 países da América do Sul. Daí foi o estágio para, em 2011, aí o que aconteceu? Alasca. Aí o que aconteceu? O pessoal do Diário de Santa Maria fez uma entrevista conosco para fazer aquela edição de domingo, né? Botar a reportagem, botar no jornal essa aventura aí. E aí no final da entrevista, a gente contou um monte de história, como nós estamos conversando agora, e aí a menina perguntou, vem cá, e qual é o próximo desafio? Aí para não deixar, eu acho que era isso aí, né? Não tem mais nada para fazer. Aí o Renato falou, quem sabe daqui 1 ano, 2, Alasca. Pronto. E ela publicou isso, né, tia? Já está lançada a semente. Lançou a semente, né, tia? Isso aí foi 2008, depois 2011 nós saímos para o Alasca. Que eu me lembro bem.
Tá. E aí, grandes aventuras, né, Edson? Muito muita, conhecimento, muita né? estrada, foram... Muitas nuances, particularidades da América Central. Não, e tem coisas assim que realmente teria que ter... Um outro programa para nós contar. Para contar, né? Só essa viagem. Mas olha, tanto é que a gente comprou 2 motos, uma viagem dessa, tu não, pelo menos na minha condição, do Renato também, que nós somos classe média, né? Ninguém aqui é... E outra, a gente deu sorte também, porque em 2011... Pegou a paridade. O dólar, um dólar você comprava com R$1,70. Então foi uma época boa que dava para viajar. Né? Se compraram 2 motos iguais, nós compramos 2 motos iguais, as tocadas iguais, exato. Tudo, né? A gente botou os bauetos, tanto é que na Argentina estava mais barato, e comprou a moto em Porto Alegre, veio a Santa Maria, e na semana seguinte nós fomos a Buenos Aires botar os bauetos, que valeu a pena botar em Buenos Aires, que era da Tauratec, os bauetos, eu tenho até hoje já. O custo entre comprar no Brasil e comprar na Argentina... Na época valia a pena ir lá e sobrava dinheiro. E tu viajava, passeava e sobrava dinheiro. Tá. Aí o que a gente fez? A gente saiu daqui, comprou umas motos no Brasil e essas motos viajaram 6 meses e nunca fizeram troca de óleo no Brasil. Porque para ir para Buenos Aires, já deu os 1.000 quilômetros, a gente trocou óleo lá. Aí depois de 5 em 5 mil, a gente foi trocando a estrada, né? Mas, Edson, essa viagem para o Alasca nós vamos contar em outra oportunidade. E o Renato vai passar por aqui. Vamos contar aí ipsiliter tudo o que aconteceu. Tá? Beleza. Daqui a pouco a gente faz nós dois aqui, aí a gente vai... Perfeito. O que um contestar, o outro confirma. Perfeito. Ou nega, né? Eu sou um privilegiado, né, por ter o Edson como amigo, eu sou um privilegiado por ter... parte de todas as histórias do Edson são também as minhas histórias, nós as fizemos juntos, né? E tenho certeza que você que está em casa gostou das nossas vivências, das nossas verdades, vai compartilhar com os teus amigos, vai se inscrever no nosso canal aqui, tá? Porque nós precisamos também de ter essa audiência, né? E eu queria, para encerrar, Edson, assim, em uma palavra que tu me desse algumas definições, assim, tá? Para dizer um pouquinho mais sobre o Edson. Família. Eu acho que é a parte basilar da tua estrutura é a tua família. Gaudérios do Asfalto. Gaudério do Asfalto é uma das coisas boas que aconteceu na minha vida, e hoje 90% dos meus amigos eu conheci através dos Gaudério do Asfalto. Aquilo lá são meus amigos, são meus irmãos. Aquilo lá também é uma família. Deus. Existe e eu acredito. Moto. É uma boa válvula de escape. Eu sempre digo que o dinheiro que você gasta em gasolina, que tu põe no tanque de uma moto, é o dinheiro que tu economiza no psiquiatra. Que beleza. Aí tu conversa contigo mesmo, tu responde, tu te pergunta e tu responde aquilo que... Com certeza, para quem anda de moto sabe disso. Muitos problemas que tu tem na tua vivência, no teu dia a dia, tu resolve dentro de um capacete. Esse foi Edson Steglich, Vida Livre Motocast de hoje. Muito obrigado, Edson. Obrigado Espero pelo que vocês convite. tenham gostado. Compartilha com os teus amigos e logo, logo teremos outras histórias, outras verdades. Obrigado. Tamo junto.